Olá pessoal do Relatos de Brasileiros, me chamo João, mas por muitos anos fui conhecido como Fantasma nas ruas de Heliópolis, São Paulo. O que vou contar aqui aconteceu entre 2010 e 2023, uma história que mistura crime, pactos demoníacos e terror sobrenatural. Peço desculpas se em alguns momentos minha voz falhar. Algumas memórias ainda me fazem tremer. Heliópolis, 2010. Cresci na parte mais pobre de Heliópolis, num barraco próximo à Estrada das Lágrimas, um nome que hoje me parece profético. Nossa casa era um cômodo e cozinha, teto de zinco cheio de goteiras, dividindo espaço com minha mãe doente, Dona Maria, e meus 3 irmãos menores. A vida já era um terror antes mesmo dos acontecimentos sobrenaturais começarem. Eu tinha 17 anos e trabalhava como ajudante de pedreiro numa obra no Ipiranga. Acordava às 5 horas, pegava 3 ônibus, voltava depois das 8 horas da noite. O salário mal dava para os remédios da minha mãe, que sofria de diabetes e pressão alta. O primeiro contato com o crime. Numa terça-feira chuvosa de março de 2010, algo mudou minha vida. Voltava do trabalho quando vi o Marcos Caveira, o traficante mais temido de Heliópolis, ajudando uma senhora idosa com as compras. Aquela cena ficou na minha cabeça. Como alguém tão perigoso podia parecer tão humano? 3 dias depois, ele me abordou. E aí, moleque, tá difícil a vida, né? Tô me virando, respondi, nervoso. Tem trabalho melhor para quem é esperto. 100 conto por noite, só para ficar de olho no movimento. Era mais do que eu ganhava em 3 dias quebrando as costas na obra. Aceitei. Foi meu primeiro passo pro inferno. A ascensão no crime. Em 6 meses, já não era mais só olheiro. Comecei com pequenas entregas, depois virei gerente de boca. O dinheiro vinha fácil. Comprei remédios melhores para minha mãe, comida para os meus irmãos. Mas junto com o dinheiro, veio o sangue. A primeira vez que matei alguém foi em 2016. Um usuário que devia pro tráfico. Depois desse dia, comecei a ter pesadelos. Acordava sempre às 3h33 da manhã, ouvindo choros no corredor. O encontro. Em 2018, caí pela primeira vez. Na terceira noite na cela, recebi uma visita. Por volta das 3 da manhã, quando acordei com um frio anormal. No canto da cela, havia uma figura alta, vestida de preto, com um chapéu de aba larga. Não dava para ver seu rosto, mas sua voz era como 1000 sussurros juntos. João, você tem um domingo. Vou te tirar daqui, mas vai ter um preço. Meus companheiros de cela dormiam um sono pesado, anormal. A entidade me explicou que era um Exu das sombras, um espírito antigo que se alimentava de sangue e almas. Me prometeu poder, dinheiro e liberdade em troca de sacrifícios regulares. 3 semanas depois, inexplicavelmente, meu processo teve uma reviravolta. Fui solto por falta de provas. Mas o verdadeiro preço da liberdade estava apenas começando. O pacto e as oferendas. Logo após sair da cadeia, procurei o seu tranca-ruas, um pai de santo conhecido em Heliópolis por trabalhos pesados. Numa noite de lua nova, fizemos o ritual numa encruzilhada perto do cemitério São Paulo. O ritual envolveu sacrifício animal, velas pretas e uma oferenda do meu próprio sangue. O espírito que me visitou na cadeia se manifestou novamente, mas dessa vez através do pai de santo. O pacto estava selado. As cobranças começaram imediatamente. Toda segunda-feira à meia-noite, eu precisava fazer oferendas. Começou com sangue de animais, mas logo a entidade exigiu mais. Me ordenava matar pessoas específicas, sempre criminosos ou pessoas ruins, como ele dizia. Ascensão sobrenatural. O poder que ganhei era assustador. As balas passavam longe de mim, conseguia prever operações policiais, ninguém me pegava. Em um ano, me tornei um dos principais nomes do tráfico em Heliópolis. Mas cada morte exigida pelo espírito me custava um pedaço da alma. Comecei a ver os fantasmas das vítimas. Eles apareciam em todo lugar. No espelho do banheiro. Nas sombras do quarto. No reflexo da TV desligada. Até no vapor do chuveiro. A segunda prisão. Em 2021, caí de novo. Dessa vez foi pior, homicídio qualificado. Mas na cadeia, as manifestações ficaram mais intensas. Os outros presos começaram a notar coisas estranhas na minha cela. Vultos passando pelas paredes. Vozes sussurrando na madrugada. Cheiros inexplicáveis de velas e sangue. Marcas de garras aparecendo nas paredes. A tragédia familiar. Em 2022, recebi a notícia. Minha mãe havia morrido. Não pude ir ao enterro.
Mas uma semana depois, acordei com o cheiro do café dela na cela. Os outros presos também sentiram. Naquela noite, ela apareceu para mim. Filho, você precisa parar. Eles estão levando sua alma aos poucos. O auge do terror. Quando saí da segunda prisão, as coisas pioraram. O espírito exigia sacrifícios mais frequentes. Uma noite, ordenou que eu matasse um pastor que estava atrapalhando os trabalhos. Naquela mesma noite, vi minha mãe na cozinha de casa. Ela estava fazendo café, como nos velhos tempos. Conversamos por 1 hora. Suas últimas palavras foram: ainda dá tempo de se salvar. A tentativa de saída. Em 2023, não aguentava mais. Procurei uma igreja evangélica na Vila Prudente. O pastor, quando soube da história, disse que precisava quebrar o pacto. Foram 3 dias de ritual de libertação. Foi terrível. As paredes sangravam, objetos voavam pelo templo, gritos horríveis ecoavam. Na última noite, o próprio espírito apareceu, materializando-se como uma criatura com chifres e olhos vermelhos. Quando Cobra, novo chefe do tráfico em Heliópolis, soube que eu queria sair, mandou me matarem. Mas não eram só os traficantes me perseguindo, o espírito e todas as almas das vítimas também estavam atrás de mim. Fugi primeiro para o Capão Redondo, depois para Parelheiros. Em cada lugar, os sinais me encontravam. Marcas de garras nas portas. Vultos me seguindo. Cheiro de sangue inexplicável. O som da risada da entidade. A fuga final. Passei por várias regiões de São Paulo. Morei 1 mês em Guaianazes. 2 semanas na Vila Matilde. Alguns dias em Itaquera. Um período em Franco da Rocha. Em cada lugar, os fenômenos sobrenaturais me encontravam. Os moradores dos bairros começaram a notar coisas estranhas. Luzes misteriosas. Sons inexplicáveis. Animais mortos em ritual. Vultos de madrugada. Vida atuar. Hoje vivo em uma cidade no interior de São Paulo. Trabalho como pedreiro, tentando levar uma vida honesta. Mas as marcas continuam. Acordo toda noite às 3h33. Sinto cheiros inexplicáveis. Ouço sussurros. Vejo sombras nos cantos do quarto. Os fantasmas das vítimas ainda aparecem, mas agora parecem mais em paz. É o espírito do pacto que me preocupa. Nas noites de lua nova, sinto sua presença. Sei que ainda me procura. Aviso final. Se você está assistindo isso e pensando em entrar pro crime ou fazer pactos, pense 2 vezes. Os demônios que você cria são reais, e eles nunca vão embora. O preço que eles cobram é sua alma, e acredite, eles não desistem do que consideram seu. Esta história foi enviada por João S., interior de São Paulo. PS. Mudei alguns detalhes por segurança. Desde que gravei este relato, já tive que mudar de cidade mais 2 vezes. Se este vídeo estiver no ar, provavelmente já estarei em outro lugar. O espírito sempre me encontra, e a fuga recomeça. 1 semana depois de enviar esta história para o canal, recebi uma mensagem do João. Ele agora está em uma cidade do Paraná. Disse que na noite em que gravou este relato, seu quarto encheu-se de vultos, e uma marca de garra apareceu em suas costas. Eles não gostam que suas histórias sejam contadas, escreveu.